Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Nos alegramos do Senhor, não é mais uma vez, mais um encontro, mais um tempo destinado ao nosso relacionamento com o Pai, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. É o que o Senhor espera de nós, que tenhamos tempo para Ele. Diga, eu tenho tempo para Deus. Fala de novo, diga assim, eu tenho um tempo para Deus. É para que a gente saiba que realmente nós temos tempo dedicado ao Senhor. E o tempo com Deus e o tempo para Deus não pode ser substituído por absolutamente nada. Nada, nada. Então diga para quem está do seu lado, fala para essa pessoa assim, nessa noite eu tenho certeza que o seu coração vai se alegrar no Senhor. Porque grandes coisas, diz assim, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E é por isso que estamos alegres. Amém. Louvado seja Deus, bendizemos, Pai, o Teu nome. Tu és soberano, eterno, excelso. O Senhor é o nosso tudo, Pai. E nós estamos, ó Deus, nessa noite, reunidos, congregados nesse lugar, no lugar onde o Senhor faz habitar o Teu nome, no lugar, Pai, onde o Senhor manifesta graça, poder, exerce o Teu senhorio, o Teu domínio, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o nosso intercessor, o Senhor é o nosso conselheiro. E precisamos, Senhor, dos Teus conselhos, mais uma vez, Pai, porque sem os Teus conselhos, nós não conseguimos, Pai, dar nenhum passo assertivo de vida. E é por essa razão, Senhor, que nos desnudamos de nós mesmos, deixamos, Pai, fora desse lugar, desse ambiente e, sobretudo, fora do nosso coração, tudo que possa representar obstáculo, barreira, ó Deus, e possa impedir a cada um de nós de ouvirmos ao Senhor. Ao contrário disso, Deus, nós desejamos ouvir a Tua voz. E ouvir, Pai, com profundidade, com intensidade, ouvir, meu Senhor, com propriedade, porque a Tua voz, Senhor, ó Deus, é o bálsamo que nós precisamos, é a resposta que nós precisamos, ó Deus, é a manifestação necessária para cada um de nós e para cada um dos nossos dias de vida. Muito obrigado, Senhor. Estamos certos de que esse encontro e esse lugar e essa hora foram separados, ó Deus, no Senhor e preparados para que pudéssemos nos alegrar em Ti, em nome de Jesus. Assim, fortalece-nos, Pai, nessa noite, nesse dia, fortalece-nos para que nós possamos, ó Deus, desfrutar, contemplar, experimentar a totalidade, meu Senhor, a plenitude do Senhor em nosso meio. Assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Compartilhe com os irmãos o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo 9. Enquanto você está encontrando o texto, eu quero dizer para os irmãos o quanto o meu coração se alegra no Senhor, porque a fidelidade dele revela a fidelidade dele para com ele mesmo, mas revela o quanto o Senhor nos tem embasado, o quanto o Senhor nos tem instruído, o quanto Ele nos tem ensinado em todos os nossos dias de vida. E precisamos viver dessa forma, né? Conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Tem determinados momentos que a gente olha para esse instante agora e a gente percebe o quanto esse momento é especial. Basta você olhar para o seu dia, o dia de hoje como foi, e você perceber que esse é o lugar onde emoções extravasam, onde, quem sabe, a emoção reprimida, ela consegue, né, extravasar, ela consegue soltar. É o lugar, é o momento e a condição onde você se abre para o Senhor, você se posiciona transparente diante de Deus. E é o lugar onde nós não temos a formalidade, embora haja reverência, mas não precisamos da formalidade com quem está diante do seu Pai. E eu vou dizer uma coisa, eu preciso muito ouvir a voz dele todos os dias. E eu tenho certeza que não diferentemente você precisa ouvir a voz dele todos os dias. E se hoje nos faltasse essa voz, estaríamos sujeitos a tropeços terríveis de vida. Mas graças a Deus, glória a Deus, que o Senhor não nos deixa desamparados. Que bom que a gente tem a mão forte dele e soberana para nos sustentar em todas as coisas. Você encontrou Lucas capítulo 9? Amém. Lucas capítulo 9, versículo 12 em diante.
Lucas capítulo 9, versículo 12 em diante. Acho que agora está mais fácil. O texto diz assim: e já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: despede a multidão para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhe-vos vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães, 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. Olha que organização. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Aleluia, aleluia. Você pode se assentar. Eu quero dizer que naquela oportunidade foi tanta comida que sobrou, e sobrou para encher 12 cestos. Sobrou para encher 12 cestos. Eu creio no poder multiplicador de Deus, na graça dele multiplicada, que se multiplica em nós e através de nós, para que nós possamos ver mais do que 12 cestos cheios. E eu quero que você saiba disso, desejo que você saiba disso. Tem cestos de multiplicação que Deus separou para você. Tem cestos de multiplicação que vão além daquilo que você precisa, porque Deus é quem faz multiplicar, é Ele quem multiplica, é Ele que faz as coisas acontecerem. E me chamou muita atenção essa passagem, porque essa passagem diz respeito a um episódio tão especial, e nós conhecemos do início, quase que início do ministério de Jesus. Afinal de contas, essa é a primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, em sua peregrinação e começando a ser seguido por tantos, diz a Bíblia que a multidão, tomando conhecimento de que Jesus circulava pela área, e Jesus estava no deserto de Betsaida, e tomando conhecimento que Jesus estava na região, as pessoas começaram a se acumular, a se aglutinar perto dele. E eu vejo o quanto o boca a boca tem um efeito tão grande, né? E as pessoas começaram a falar: e Jesus, quem é Jesus? Aquele Jesus que fez isso, fez aquilo outro. E começaram a se juntar, a ponto de Jesus perceber que já tinha uma multidão. E mesmo Jesus, estando diante de muita gente, assim diz a palavra que ele não dispersou nenhum deles, que Jesus recebeu a todos, que Jesus acolheu a todos e começou a ministrar, porque a natureza do mestre era de estabelecer um diálogo muito espontâneo, muito natural, e é o que a gente precisa aprender a viver todos os dias, um relacionamento espontâneo, natural, como quem fala com o seu pai, com o seu conselheiro, com o seu amigo. E Jesus começou a ministrar para aquela multidão, e eu imagino que na medida em que Jesus continuava a ministrar, a gente bem sabe disso, quantas pessoas quando vem muvuca, quando as pessoas veem multidão, quanto mais tem multidão, mais gente se aproxima, não é assim ou não é? Não é assim que acontece? E eu fico imaginando que Jesus estava falando, ministrando, começa a juntar mais gente, começa a se aproximar mais pessoas. E àquela altura, diz a Bíblia, que já eram cerca de 5.000 homens, numa tradição natural que se contava os homens, mas imagina que àquela altura já deviam estar ali esposas, deviam estar filhos, numa continha simples, possivelmente 15.000, 20.000 pessoas, dependendo do número de filhos ali, mas quantas pessoas estavam reunidas num lugar onde os discípulos de Jesus, os mais próximos, aqueles chamados a posteriori de apóstolos, eles disseram: Jesus, despeça esse pessoal, que a gente está no meio do deserto, vai chegar o horário, está caindo o dia, vai começar a fazer frio e o pessoal vai ficar com fome, e não tem nada a ser feito.
Nada. Então dispersa o pessoal, manda o pessoal embora. Eu não sei o que é que passava pela cabeça daquelas pessoas que imaginavam assim: olha, Jesus já deu por hoje, libera esse pessoal. Mas o mestre, ele começa a falar com seus apóstolos, e eu começo a perceber o modus operandi com que Deus ensina aos seus apóstolos e ensina a nós de como nós devemos proceder. Essa não é uma passagem isolada, esse não é um episódio isolado, mas é uma metodologia de como nós devemos entender o nosso relacionamento com Ele e a nossa postura perante aquilo que Deus espera que a gente faça, para que a graça dele seja uma graça multiplicada e multiplicadora. Vamos lá, você vai entender onde eu quero chegar com isso. Imagina que em Deus nós temos apenas aquilo que a gente precisa, sim ou não? A gente só tem em Deus aquilo que a gente precisa? Não, a Bíblia diz que Ele nos dá muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos e do que nós pensamos, segundo o poder dele que nós opera. Então nós temos nele uma fonte. A Bíblia se refere a Deus em outras tantas passagens como sendo fonte inesgotável, como sendo manancial. Manancial ou fonte é um lugar onde não cessa, não para de jorrar água. Da fonte não para de jorrar água. Então nós temos em Deus não aquilo que somente que a gente precisa, mas Ele é muito mais abundantemente além. Então eu pergunto o seguinte: por que será que algumas pessoas se posicionam diante de Deus como se esperassem apenas alguma coisa em específico, porque aquilo vai lhe suprir uma necessidade, uma vontade pontual? E alguém que de repente está passando por um problema de saúde diz assim: Senhor, olha, eu quero cura. Pô, você quer cura? Eu tenho cura para dar. Deus tem cura para dar? Claro que Ele tem cura para dar, só que Ele não tem só cura para dar. Ele tem cura, Ele tem prosperidade, Ele tem refrigério, Ele tem bálsamo, Ele tem tudo que você precisa. Tudo que nós precisamos Ele tem, porque Ele é fonte, e fonte não seca. Ele é manancial, manancial não seca. Manancial alimenta, fonte alimenta. E aí a gente observa que de Deus nós temos muito mais além daquilo que a gente acha que precisa. Muito mais. E quando a gente olha na perspectiva de que Ele é tudo e Ele tem tudo, a graça revelada na pessoa de Jesus Cristo mostra o quanto isso pode ser multiplicado na vida da gente. Quando Jesus, você vai entender, isso é um código da parte de Deus, que é algo tão extraordinário, que quando você vê Jesus dizendo assim: e vocês farão as mesmas obras que eu fiz, e obras ainda maiores. Pergunto, o fato de você fazer obras maiores, conforme está preconizado na fala de Jesus, significa dizer que você é maior do que Ele? Não, definitivamente não. Mas Ele está dizendo: vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz e obras ainda maiores. Se Jesus é a manifestação clara da graça, e Ele se manifesta para a igreja, e Ele se revela para a igreja, por que será que Jesus está dizendo: vocês vão fazer obras ainda maiores do que as que eu fiz? Porque o que Ele quer mostrar é que Ele é a própria graça impressa e manifesta em nós, para que a gente possa fazer isso multiplicar. Ou seja, não para, a obra de Jesus não parou, não vai parar, e vai continuar em desenvolvimento, em crescimento através da sua vida e através das gerações que virão, assim como foram nas gerações que passaram. É ou não é? Fato é que quem faz multiplicar alguma coisa é Ele. E tudo que nós vivemos hoje é pela graça. É pela graça. É pela graça de Deus que temos um ar para respirar. Puxa esse ar. Puxa aí, puxa. Calma, irmão, calma. Deixou aqui asfixiado. Não puxa tudo. O ar que nós respiramos é graça de Deus. O seu vigor físico, a sua força física, o seu vigor, a sua força é graça de Deus. A sua capacidade de realizar bem um trabalho é graça de Deus. E eu estou me referindo à graça que se multiplica. Ou seja, o que você tem vivido hoje não é limite. O que você vive hoje não é restritivo. Não acabou. Então, se você pensa: eu sou alguém muito bem sucedido na família. Cadê as famílias abençoadas? Culto da família. Cadê as famílias abençoadas? Aí você diz assim: minha família é uma bênção. E parece que a gente quer viver um relacionamento estanque com Deus. O que é relacionamento estanque? É assim: Deus, o Senhor já abençoou a minha família, não precisa mais abençoar. Alguém quer que seja assim?
Não, quanto mais Deus abençoa, você quer que abençoe mais. Por que você quer que Ele abençoe mais? Porque mais dele você tem. É ou não é verdade? Se você é bem sucedido financeiramente, cadê os bem sucedidos financeiramente? Ô irmão, levanta a mão em nome de Jesus. Não para por aqui, não acaba aqui. Por quê? Porque tem mais. Porque tem mais. Eu não estou limitado a uma circunstância, ainda que eu julgue que aquilo para mim já é bom. Porque Deus, Ele sonha, projeta e planeja para você algo que vai além das suas próprias percepções. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Ele diz, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Imagina se ele dissesse, eu bem sei que os meus pensamentos são os que você tem sobre você mesmo. A gente estava dentro d'água. Ele fala, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Eu sei o que eu penso a respeito de você. E isso precisa fazer desmoronar a nossa própria leitura sobre nós mesmos. Porque nas nossas leituras nós achamos que estamos limitados por algo bom que já aconteceu. E às vezes a gente acha que é suficiente. Quando a gente dá um passo e é satisfatório, a gente se exime de dar o segundo. Por que não dar o segundo? Porque eu já dei o primeiro, não precisa mais. E quem disse que não precisa mais? Não, porque eu já estou satisfeito. E quem disse que é para você e por você? Se você limitar isso porque você acha, porque você pensa, você impede ou você bloqueia a ação de Deus para que Ele faça de você o que Ele quer, inclusive para que você não seja o beneficiário final. Você pode estar muito satisfeito com a sua vida financeira, amém? Amém, ou se não, amém, glória a Deus que vamos para frente e não é estanque, vamos para frente e vamos avançar, vamos desenvolver, vai trabalhar, ganhar dinheiro, fazer mais coisas, faz parte. Mas se chegar no momento que você disser assim, para mim já está bom, eu já estou abastado financeiramente, você vai precisar parar para refletir, será que é porque já atendeu a minha necessidade, para por aqui? O que é que Deus quer através da minha vida que não é mais para mim ou só para mim? Quem são as pessoas que Deus tem levantado nessa terra para serem patrocinadores do Evangelho? E tem pessoas que são patrocinadores do Evangelho, pessoas que se comprometem com Deus para que o Evangelho, para que a palavra dele possa percorrer o universo, o planeta, vai, o universo, vai. Te prega até para marciano, se for o caso. Te pega até o ônibus espacial lá do Elon Musk, dá uma voltinha no espaço e vai pregar para marciano, não tem problema nenhum. Para asteroide. Mas para a glória de Deus. Então você acredita que Deus pode multiplicar qualquer coisa na sua vida? Sim ou não? Ele multiplica a saúde? Ele multiplica bem-estar familiar? Ele multiplica bom relacionamento conjugal? Ele multiplica cura e restauração física ou da alma? Ele multiplica o bem-estar espiritual por um relacionamento muito bem cuidado, num relacionamento profundo e intenso com Ele, sim ou não? Então a gente está falando de uma graça que se multiplica, porque tudo que a gente tem é graça de Deus. Cura é graça, a comida no seu prato é graça, o seu trabalho é graça, tudo é graça, tudo é graça. E por que eu estou falando a respeito disso? Porque nessa passagem, o que nós estamos vendo é exatamente um cenário onde Jesus está dizendo, a graça está aqui. Ele está falando, vocês estão no meio da graça, a graça está ministrando para vocês. Isso era Jesus falando com as pessoas. E ele mostrando que ele era a própria expressão e manifestação da graça. E aquelas pessoas precisavam entender que ele estava naquele lugar. E naquele lugar alguma coisa precisava acontecer, mas não mais pela ação direta de Jesus Cristo. Alguma coisa precisava acontecer e não era mais por uma intervenção diretamente de Cristo, não era. Mas era alguma coisa que Jesus estava dizendo que era para os discípulos fazerem. E a gente começa a perceber em toda a leitura, do versículo 12 ao versículo 17, a gente percebe exatamente o que foi que Jesus ensinou, como que ele instruiu os seus discípulos a fazerem no meio de uma multidão que precisava desfrutar de uma multiplicação. Aquela multiplicação era naturalmente multiplicação de comida, precisava de comida para aquele povo. Era multiplicação de comida. Mas a metodologia, o método
ele está aplicado a todas as circunstâncias da nossa vida. Olha o versículo 16. Versículo 16, quando a Bíblia diz: e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante, para colocar diante da multidão. O que Jesus fez? Naquela hora que os discípulos encontraram ali, 5 pães e 2 peixes, levaram até Jesus. Jesus tinha dito: vai ter que alimentar esse povo, vai ter que entregar comida para esse povo. Então providenciou alguma coisa, pegaram e entregaram para Jesus. Não sei se na cabeça deles foi assim: olha, Jesus, te vira, porque a única coisa que a gente achou aqui foram 5 pães e 2 peixes, e tem 15 mil, 20 mil pessoas aí. Dá teu jeito, qual é a ideia? Eu vou dizer uma coisa: se tem algo que muitas vezes a gente passa pela nossa cabeça, crente em Jesus Cristo, é assim: Jesus vai fazer o quê? Como é esse negócio? É porque tem um detalhe que é importante. Às vezes a gente não entende como é que ele faz, mas tenha certeza que o que ele faz dá certo. Ou não dá? Tudo que ele faz dá certo. Pense em alguém para acertar em tudo que faz, é Jesus, rapaz. Tudo que ele faz dá certo. Aí a gente começa, aí pare para pensar como é que a gente se posiciona, né, diante de circunstâncias. Mas como vai ser, mas dessa forma, daquele jeito, como é que vai acontecer? A gente começa a criar um verdadeiro dossiê de dificuldades. Nós somos especialistas na criação de dificuldades. E Jesus faz acontecer, simplesmente assim. E por isso que isso foge da naturalidade, foge do natural. Porque enquanto a gente vive muito o natural, o Senhor está dizendo para cada um de nós que a relação dele para conosco vai além daquilo que a gente está limitado dentro da nossa caixinha costumeira de vida, da nossa rotina. É por isso que a gente precisa olhar para Jesus, enxergá-lo como pai, sem dúvida nenhuma, como conselheiro e como amigo, mas entender que a posição dele e o lugar dele estão muito além daquilo que a gente consegue enxergar, que a gente consegue articular, que a gente consegue elucubrar, porque a gente começa a pensar muito a respeito das coisas e nós muitas vezes, nosso comportamento muitas vezes é assim, trazemos Jesus para a nossa realidade. É quando a gente precisa entender que o sentido está invertido. Nós precisamos sair do natural e precisamos subir para o sobrenatural. Quando as pessoas trazem, e esse é o princípio da incredulidade. Sabe qual é o princípio da incredulidade? É quando as pessoas querem trazer Jesus para a nossa vida natural. Trazer Jesus para a nossa vida natural é como se disséssemos para ele: olha, Jesus, eu acredito que o Senhor pode fazer, mas está muito difícil, é muito complicado, a situação é quase que irreversível. Em outras palavras, ela está dizendo assim: eu acredito, mas não acredito em coisa nenhuma, porque eu te trouxe para o natural, eu te trouxe para que o Senhor viva a mesma realidade que eu vivo. E aí eu pergunto: se de repente a minha realidade é cheia de limitações, o que é que você vai esperar trazendo Jesus para uma realidade cheia de limitações? Aí a gente precisa sair do natural e dizer: olha, Senhor, eu estou indo para uma outra dimensão, eu estou indo para um outro lugar, eu estou sendo alocado numa outra plataforma, Por isso que a Bíblia, quando ela fala no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Aí você vê o que é entregar o caminho ao Senhor, o que é confiar nele, é você se desprender de todas as coisas, todas as ligaduras e todas as amarras que muitas vezes nos colocam no centro do problema. E a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo, não vê outra coisa senão o problema. E a gente precisa cortar. Corta. Para que cortar? Porque eu preciso entregar a Deus, preciso entregar a Ele. E se eu entregar a Ele, tudo Ele vai fazer. Aí você descansa, aí você está saindo do natural, está deixando o natural e você está se posicionando no sobrenatural. Mas sabe o que me chama a atenção nessa passagem do versículo 16? É que quando eles pegaram aqueles pães, que talvez eles estivessem dizendo: Jesus, 20 mil pessoas aí. Eu não sei 5 pães, eu estou tentando aqui articular algo na mente, mas eu não sei 5 pães aqui, acho que nem pra gente, né, hein? Fala a verdade aí, irmão, hein?
Daqui a pouco tem um lanche lá fora. Às vezes a gente até ora para ver se multiplica, né? Mas ainda bem que aqui é um amor tão entranhável que ninguém sai na mão com o outro. Tá tudo certo. 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Aí entregam para Jesus. E quando entregam para Jesus, o que é que ele faz? Versículo 16, a Bíblia diz que Jesus, ele pega aqueles pães e ele faz o que com aqueles pães? Tomando os pães e os peixes, ele olha para o céu. Ele abençoa aquela comida. Não sei se você percebe, mas só aconteceu multiplicação porque aquele alimento foi abençoado antes. Você percebe por que tudo na nossa vida precisa passar pela bênção de Deus, para que depois a gente experimente o que é multiplicação? Você entende por que a Bíblia fala do seu compromisso financeiro? E aí eu estou me referindo à questão da prosperidade e multiplicação financeira. Porque na hora em que as pessoas começam a fazer a continha, aí diz, tem que pagar, e o meu compromisso com Deus? Fica para a próxima. Não prospera. Sabe por quê? Porque aquilo não foi apresentado, porque aquilo não foi consagrado, porque não orou, porque antes de repartir, não apresentou a Deus. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, porque as pessoas acham que apenas um discurso indutivo de alguém que quer que o dinheiro e faça e aconteça. Não, preciso entender qual é a direção que eu estou dando para as minhas finanças. Ou eu entrego a Deus e eu consagro ao Senhor para esperar que Ele multiplique, ou eu vou fazer a minha própria gestão, e o que der, deu. Mas também não posso reclamar depois e dizer onde é que está Jeová Jireh, o Senhor que é a provisão. Onde é que está? Onde é que está o Deus da provisão? No monte do Senhor se proverá. Foi onde surgiu o nome, né? Jeová Jireh, no sacrifício a Isaac por Abraão, e que depois não aconteceu porque o Senhor proveu. A provisão diz respeito ao atendimento de uma necessidade ou de necessidades. Mas como é que eu vou poder requerer de Deus e dizer ao Senhor, olha, eu estou consagrando, eu estou entregando ao Senhor? Ou se de repente eu não estou consagrando, não estou entregando ao Senhor, estou fazendo uso segundo a minha própria percepção, a minha própria vontade. No livro de Romanos, o Senhor ele traz algo profundo, algo poderoso, que ele diz assim, se a primícia é santa, então a massa é santa. Aí diz assim, se a raiz é santa, os ramos, os galhos também são santos. Você acha que isso significa o quê? Representa o quê? Deus está dizendo, quando diz assim, se a primícia é santa, a massa é santa, ele está se referindo ao pão. Então, na colheita do trigo, colheu o trigo, e na colheita do trigo, se preparou o pão, pegou o primeiro pão, primícia. Se a primícia é santa, então aquele primeiro pão, assou o pão, e entregou, se consagrou ao Senhor, ele está dizendo, o resto da massa é santo. Por causa da primícia, porque foi apresentado, porque foi consagrado, porque foi abençoado. A primeira coisa para tudo na vida, para que a gente veja multiplicar, é entregar ao Senhor. Se a raiz é santa, os ramos, os galhos também são. Raiz fala da primeira parte de um vegetal. Nenhum vegetal se constitui, nenhum vegetal cresce e se desenvolve, senão em primeiro firmar as suas raízes. E a raiz da estabilidade, a raiz pela capilaridade, permite a absorção de nutrientes, etc, etc, etc. E se a raiz é santa, os galhos são santos, os frutos são santos. O que significa isso? Primeira coisa, eu preciso consagrar ao Senhor. Agora, leva isso para outras áreas da sua vida. Se antes de você ir trabalhar, se você dedicar tempo para agradecer a Deus pelo seu trabalho, você está consagrando o seu dia de trabalho, o seu primeiro instante de trabalho, o seu primeiro momento do trabalho. Se antes você acha que não vai multiplicar, não, irmão? Você acha, quando as pessoas dizem assim,
Meu Deus do céu, estou esperando promoção, estou esperando galgar um outro nível no meu trabalho. Eu estou galgando uma outra condição de trabalho. Mas você ainda não entregou ao Senhor, você ainda não primiciou ao Senhor, você ainda não consagrou ao Senhor. Você ainda não deu a Ele como primeira coisa, a primeira parte, que é dele. Não entregou ainda. Aí tem gente que quer promoção no trabalho, mas é incapaz de, antes de entrar na sua jornada de trabalho, agradecer a Deus e orar e dizer: Senhor, eu estou entregando esse dia. E esse dia de trabalho, Senhor, eu não sei se vai ser árduo, não sei se vai ser leve, pesado, mas eu sei que o Senhor está comigo e eu quero entregar ao Senhor esse dia de trabalho, então me acompanha nesse dia, faz companhia para mim. Você está consagrando o seu dia de trabalho. Você já parou para consagrar a sua família? Consagrar a sua família e ter um tempo para você dizer: Senhor, a minha família te pertence. Às vezes as pessoas querem resultados em relação à conversão. Quando é que alguém da minha família vai se converter? Quando é que alguém vai entregar a vida para Jesus? Mas como? Se ainda não aconteceu, como? Se ainda não houve uma entrega, uma consagração, ainda não houve uma dedicação a Deus. Senhor, a minha família é tua. Senhor, eu abençoo. Quantas histórias eu conheço de pessoas que elas profetizavam e elas, nesse ato de profecia, elas declaravam a presença dos seus maridos ou esposas com elas na igreja, aqui ou em qualquer outro lugar. E as pessoas dizerem assim: como eu orava, aconteceu. Do jeito que eu orava, aconteceu. Marido não era convertido, se converteu. Esposa não era convertida, se converteu. Por quê? Porque tinha alguém que entendia que era necessário entregar a Deus a direção de todas as coisas. E o que acontece com isso? Ele multiplica, porque a graça se multiplica. Deus tem algo tão extraordinário que Ele faz com que a graça se multiplique nas mais diversas circunstâncias. Nós temos deixa eu usar esse recurso didático, só para me fazer entender. Mas nós temos algo tão poderoso para multiplicar aquilo que nós queremos, desejamos, e deixamos de multiplicar porque não fazemos uso correto. Não fazemos uso correto. Tem tanto relacionamento com Deus que parece ser um relacionamento tão formal, um relacionamento tão distante. Parece que as pessoas querem entrar na presença de Deus como se estivessem despachando algum documento em algum organismo, algum órgão público, ou seja lá como for. Olha, Deus, o problema é esse aqui, ó, tu resolve aí. Quantos dias para eu voltar para saber? 15 dias aqui. Vá ali, pague a taxa. E as pessoas perdem a oportunidade de viver o relacionamento, a profundidade, a intensidade. A intensidade. Quer ver as coisas multiplicarem? Jesus ensinou isso. Quer ver multiplicar? Ele consagrou. A multiplicação dos pães e peixes só aconteceu porque Ele consagrou, porque Ele entregou, Ele abençoou. Comece a fazer isso agora, e a partir de agora, comece a apresentar a sua família, comece a consagrar a sua família, comece a consagrar o seu dinheiro, o seu trabalho, a recompensa do seu labor. Comece a apresentar a Deus o lugar efetivamente onde você trabalha. E se você não trabalha, comece a apresentar a Deus o lugar onde você quer trabalhar, mas consagre ao Senhor, consagre tudo a Ele, e Ele vai fazer com que os seus planos sejam perfeitos, e caminhos poderosos em Deus. Tudo isso pelo modus operandi que Jesus se utilizou para multiplicar pães e peixes. Na primeira multiplicação de pães e de peixes, Jesus ora, Jesus consagra, Jesus dedica. Eu sei que às vezes, irmão, dá aquela fome que tem gente que não consegue nem parar para orar pela comida que tem, né? Come logo antes que acabe, onde que apareça alguém. Assim, dá logo um fim nesse negócio. Mas parar para dizer: Deus, obrigado pela comida. A gente faz assim lá em casa. Te agradece pela comida da manhã, esperando a do meio-dia. Aí vem a do meio-dia, a gente agradece pela do meio-dia, esperando pela da noite. E a gente faz isso, espera para o dia seguinte. Porque a gente sabe que não é pelo que tem nos armários, não é pelo que tem,
é pelo que o Senhor proporciona. Quem dá é Ele, quem oferece é Ele, quem oferta é Ele, porque tudo isso é sinônimo de graça. Tudo isso é sinônimo de graça. Graça. A parte B do versículo 16, a Bíblia diz que Jesus partiu aqueles pães e peixes depois de ter abençoado, orado, consagrado, e depois Ele dá aos seus discípulos para colocarem diante da multidão. Vamos lá, vamos entender o que é que Ele fez. Pega os pães e Ele consagra. Depois Ele faz o quê? Ele dá para quem? Ele não dá para a multidão, Ele não entrega para a multidão, Ele dá para os seus discípulos. Àquela altura, já não eram mais 5 pães e 2 peixes. Àquela altura já estava tudo multiplicado. E talvez pudesse ser mais fácil dizer assim: ó, quem está com fome aí? Eu estou me reportando aqui, não estou perguntando aqui, irmão, fica tranquilo. O lanche é mais tarde. Quem está com fome aí, vem aqui pegar. Talvez fosse mais fácil. Jesus não faz isso. Depois de ter multiplicado tudo aquilo, Ele diz assim: comecem a entregar. Comecem vocês a entregarem. Comecem vocês a entregarem. Eu não sei se você se deu conta, mas quando nós começamos a fazer a leitura, lá pelo versículo, capítulo 9, lá pelo versículo 13, e quando os discípulos disseram: esse povo tá muito grande, tem uma multidão aqui, tem muita gente, a gente precisa mandar esse povo embora, tem que dispensar esse pessoal, eles vão precisar se agasalhar, eles vão precisar comer, mas está na hora de mandar esse pessoal embora. Jesus disse para eles o quê? Vocês precisam dar a eles o que eles precisam comer. Deem vocês. Deem vocês. Isso é uma premissa de prosperidade. Isso é uma premissa de multiplicação. Você precisa dar, irmão. Você precisa abrir mão do que você tem em benefício de outro. Há poucos instantes eu falei sobre o conforto de quem acha que já alcançou o que desejava e para ele acabou. E quem disse que Deus quer que pare só porque você acha que você já está abastado e satisfeito? Quem disse? Jesus disse: dê você, entregue você. Vocês têm a obrigação de dar para eles. Vocês precisam fazer isso para que vocês entendam a razão do Evangelho, o propósito do Evangelho. Deem vocês a eles de comer. Ofereçam vocês a eles de comer. E a gente observa todo o elenco de acontecimentos. Jesus, quando abençoa, Ele deixa claro que a bênção era fundamental e era princípio, mas era necessário que os seus discípulos entregassem, porque o dar faz parte de uma rotina e de uma realidade multiplicadora na vida de quem quer ser próspero e abençoado. Quer sua família abençoada, irmão? Para de reter as coisas para você, ou dentro do seu nicho, dentro da sua, do seu lugarzinho. Isso aqui é meu, quem conquistou fui eu, quem se esforçou fui eu, o suor foi o meu. Quer ser próspero? Quer experimentar a graça que multiplica? Quer experimentar a graça multiplicada e quer ser o vetor de multiplicação, a própria graça de Deus em você se multiplicando? Então não retenha. O problema é que muita gente acaba tendo uma atitude voltada para a retenção. Eu retenho, é o meu, não dou para ninguém, é meu, me pertence. Me pertence. Quando a gente estimula as pessoas nos nossos mais diversos encontros de bazar, a gente estimula as pessoas para que possam doar, para que possam entregar. E mais do que isso, não é entregar por entregar, porque às vezes tem gente que quer se livrar de alguma coisa que para ela está sendo um estorvo, um peso morto em casa. Mas não é isso, a gente não pede peso morto de ninguém, a gente não pede estorvo de ninguém. Nós pedimos que as pessoas contribuam, que as pessoas possam doar, que as pessoas possam entregar, porque esse é um princípio de prosperidade, esse é um princípio de multiplicação. Qualquer coisa a que nós nos apegamos, nos ligamos a ela e não vislumbramos absolutamente nada. O que leva alguém a avançar para um outro nível é quando ela desapega de alguma coisa.
Pode pensar nisso, pode observar isso. Talvez você tenha comprado uma televisão, e no momento que você comprou aquela televisão, você ficou apaixonado pela televisão. E você ficou, apegou, não empresta, talvez não deixe ninguém olhar, não olhe não, para não gastar. No momento que você se encantou por outra, com outra tecnologia, com outro tamanho, com outras entregas, você se desapegou daquela pequena, daquela menor, daquela que um dia você se apaixonou tanto. Você percebe que você precisa entregar, você precisa abrir mão, você precisa doar, você precisa entregar. Jesus disse isso: peguem vocês agora esses pedaços de pães e agora vocês entregam. Vocês entregam. Jesus multiplicou, mas quem entrega? Aquelas pessoas entregam. Aquelas pessoas precisavam entregar. Você entende o quanto isso é importante? Você percebe o quanto isso é tão expressivo? Em Provérbios 11, 24, a Bíblia diz que aquele que dá com generosidade prospera, porque as coisas multiplicam, mas o avarento perde tudo o que tem. O avarento perde tudo o que tem, porque ele não desenvolve esse senso colaborativo, esse senso abençoador, esse senso de entender que quando ele retém, o universo conspira contra ele, a vida conspira contra ele. Mas faz esse teste e comece a ser um doador. Um doador. Você vai perceber como as coisas, elas tendem a suprir as suas necessidades. Eu estava falando aqui agora e me lembrei de um negócio. Falei do doador. Quando a gente fala de doação, a gente lembra muito do quê? Sangue, né? E olha só, quando a gente fala de doação, a gente lembra muito de sangue. Quando a gente vê como funciona a doação de sangue, você se desfaz lá de uma determinada quantidade, alguns ml de sangue, aí você fica sem sangue, é isso? Não, o organismo trabalha para repor e para renovar. Células que se renovam, que se renovam, que se renovam, que se renovam. A vida foi feita dessa forma. Deus construiu a vida para que fosse dessa forma. Quando nós andamos fora dessa linha, desse entendimento, nós estamos vivendo uma vida débil. Porque as pessoas olham para si próprias, elas querem reter, elas querem segurar. E Deus nos ensina a compartilhar. Compartilha. Compartilha. E não compartilhe para ser subserviente. Não compartilhe para poder ter alguma coisa em troca. Não compartilhe para ver se você vai ter algo na mesma medida, se você vai ter um favor depois. Não, apenas desfrute do prazer e do privilégio de ser alguém que vai contribuir com alguém. Uma vida que vai contribuir com outra. Uma vida que vai estimular o desenvolvimento de outra. Simplesmente porque nós somos feitos não para reter. Deus não fez o ser humano para reter nada. Diga-se de passagem, tanto o homem não retém nada, quanto ele vem para esse mundo sem trazer nada, e ele vai desse mundo sem levar nada. Nada. Tem gente que parece que pousou na terra com tudo que é dele, e é tudo dele. E depois, quando ele for embora, vai levar tudo também. Bota tudo lá dentro. Né? Você está lá, comprou o carro, bota o carro dentro, enterra ali junto também. Doe. Fale para quem está do seu lado, diga assim, doe. Diga, dedique, entregue, ofereça, oferte. Isso é princípio de multiplicação. Isso é você desfrutar da graça multiplicadora, da graça que se multiplica. Jesus estava no meio, olha que Jesus estava no meio daquelas pessoas e dizendo, tudo está acontecendo aqui. Eu sou a graça, manifesta e revelada e personalizada. E tudo está acontecendo, porque eu estou aqui. Está tudo acontecendo. Aí você observa, versículos 14 e versículos 15. Versículos 14 e 15.
O 14 diz assim: porquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50, e assim o fizeram, fazendo-os assentar todos. Jesus falou para os seus discípulos, dizendo: organiza um negócio aí, faz grupo de 50 em 50, grupinho de 50, grupo de 50, grupo de 50. O pessoal da calculadora vai pegar 15.000 pessoas e dividir por 50, vai pegar 20.000 pessoas e dividir por 50, você vai ver quantos grupos de 50 foram constituídos, porque eles foram formados de 50 em 50, todos organizados, grupos bem definidos. Não foi um bolo. Imagina você ter que administrar organização para 15.000 pessoas ou 20.000 pessoas, pouco mais, pouco menos, mas falar para 20.000 pessoas, sem microfone, sem nada, as pessoas espalhadas por um campo aberto, e conseguir fazê-las assentar exatamente como Jesus disse que era para que fosse feito. Organiza essas pessoas e coloca elas para estarem sentadas em grupos de 50, em 50, em 50, em 50. A Bíblia não fala de Jesus se esgoelando, dizendo: senta aí, pelo amor de Deus. A Bíblia não fala dos discípulos estarem sem voz, desesperados, angustiados, porque não conseguiam organizar o negócio. Mas a Bíblia deixa claro que tudo deu certo, tudo funcionou, aconteceu, tudo funcionou e tudo aconteceu. E talvez você pudesse dizer assim: mas qual o sentido disso? Milagre para acontecer não precisaria ter esse precedente de organização. É aí que a gente precisa entender que quando Deus quer multiplicar alguma coisa, Ele precisa encontrar tudo muito organizado. Tudo muito organizado. Em que contexto, em que sentido é esse? Vamos lá. Deus abençoa as minhas finanças e multiplica as minhas finanças. Ok. Como é que você faz a gestão do seu dinheiro? Não sei. Para onde vai? Onde é que você gasta? Onde é que você aplica? O que é que você faz? Como é que está organizada a sua vida financeira? Não, eu só vou até uma hora que a conta grita. Como é que é a gestão? Como é que você estabelece o orçamento familiar? Como é que você faz isso? É o que dá na telha, de qualquer jeito, de qualquer forma. Deus, estou querendo viajar, estou querendo comprar casa, estou querendo comprar... Amém. Como é que você está organizando isso? Como é que você está organizando isso? Quanto é que você gasta? Quanto é que você gasta? Quanto é que você guarda? Quanto que você gasta e quanto que você guarda? Sonha com grandes coisas, projeta grandes coisas. Mas você está organizado para guardar o que precisa guardar? Ainda que, mas não sobra nada. O dinheiro acaba antes do mês. Tem aquela velha história do dinheiro acabar antes do mês. Você não consegue reservar nada, minimamente nada. Aí quando você vai apurar, você vai perceber que era a pizza ali, o sorvete ali, o picolé acolá, é o cachorro quente ali, não sei aqui, é outra coisa lá, que minimamente alguma coisa podia ser guardada. Está faltando organização. Está faltando organização. Deus abençoe a minha família. Abençoa a sua família. Glória a Deus. Deixa eu anotar, abençoar a sua... Anotar aqui, abençoar a sua família. Já tô liberando aqui, abençoar a família. Ok, aí eu abençoo a sua família. O que você está fazendo para ela ser abençoada? Qual é o tempo que você tem para ministrar? Qual é o tempo que você tem para conversar? Para colocar a conversa em dia? Qual o tempo que tem para conversar sobre saúde? Conversar sobre realidade da vida? Conversar sobre os problemas que acontecem fora dos limites da nossa casa, da escola, do trabalho, o que é que acontece da porta da rua para fora, como é que se conversa a respeito disso, e aí, esse tempo não está organizado, está faltando organização, Deus abençoe o meu trabalho, eu quero desenvolver mais a minha profissão.
anotar, desenvolver profissão. Está lendo alguma coisa, um livro? Não estou lendo o livro. Se inscreveu em algum curso? Não, também não. Você assiste alguns tutoriais, ao menos na internet, que costumeiramente a gente diz que é de grátis, é gratuito, e aí se assiste alguma coisa? Não. E você está querendo que Deus multiplique o quê? Se você minimamente não consegue se organizar, irmão. Se de repente você não consegue se ajustar, se organizar. Jesus, naquele episódio, diz assim: organiza de 50 em 50, todo mundo organizadinho. Eu fico imaginando Jesus orientando, instruindo os seus discípulos para que eles entregassem. Vai lá, entrega. Está vindo na mente aqui os nossos dias de ceia. Aí vão os diáconos, aí começam a cercar essa área e atendem aqui, entregam ali, está tudo organizadinho, separação das cadeiras, tudo organizado, tudo ajustado, de um lado, do outro, e chega para todo mundo. Chega ou não chega? Percebe como a gente está querendo que as coisas aconteçam? Deus abençoe, Senhor multiplica, Deus faz acontecer, abençoa financeiramente, abençoa minha família, abençoa meus filhos, abençoa, faz e acontece. Parece que a gente está apenas fazendo petições ao vento, apenas colocando a vontade, faz acontecer. E a gente precisa parar para poder entender como é que funciona esse negócio. Como é que funciona esse negócio? Então agora eu paro para pensar no seguinte: tudo que eu for fazer, eu vou entregar a Deus primeiro. Tudo que eu for fazer, eu vou entregar ao Senhor primeiro. E quando eu entregar ao Senhor primeiro, eu vou entender que não é só para mim isso. Eu vou entender que mais pessoas vão ser alcançadas. Senhor, olha, Deus, eu quero consagrar ao Senhor o meu prato de comida, o dinheiro que eu invisto para botar comida dentro de casa. Mas naquele mesmo dinheiro tem um dinheiro que você ajuda na obra, na igreja, na cesta do amor e outras tantas coisas mais. Porque não é só seu, ou não é só para você. Aí você faz isso e você entende que tudo isso está dentro de uma organização, de uma gestão, de algo organizado, articulado, muito bem feito, muito bem planejado. É o melhor uso que a gente pode fazer, é a melhor forma como a gente pode usufruir da graça. Porque não falta nada vindo de Deus. Não falta nada. Você não pode dizer: Deus está faltando dinheiro porque faltou dinheiro no Senhor. Não faltou dinheiro no Senhor. Deus, eu estou passando um momento difícil, uma dificuldade, uma tribulação, está faltando a comida. Deus está faltando e está faltando. Não está faltando. Ele é tudo, Ele é manancial. E dele nós temos tudo, eu tenho prosperidade nele, eu tenho o suprimento do corpo, da alma e do espírito nele, eu tenho todas as coisas provenientes dele. Ele não seca, ele não acaba, ele é infinito e infindável. Por que eu vou olhar para Deus e achar que acabou e que secou? Não, secou foi a minha forma de usufruir daquilo que ele me dá da maneira adequada, da forma inteligente, da forma compatível com aquilo que eu preciso fazer. Não acabou dele, acabou nas minhas mãos. Não acaba em Deus, acaba nas nossas mãos. Percebe isso? Quando a coisa se extingue, quando a coisa diminui, minora, não foi em Deus, é na mão da gente. É na mão da gente. Quando a Bíblia fala do vaso e fala do azeite, tinha azeite porque tinha vaso. Quando é que acabou o vaso? Quando é que acabou o azeite? Quando acabou o vaso. O vaso dependia do homem. O azeite dependia de Deus. O recado de Deus é assim: se você tiver mais vaso, tem azeite. Tá brincando? Pega mais vaso. Enche, pega mais, enche. Até que o azeite para. Por que o azeite para? Porque o homem não tem mais. Porque secou na mão do homem. Porque acabou na mão do homem. Você entende isso? Mas a graça está multiplicada em minha vida. A graça está multiplicada na sua vida.
a graça está multiplicada na sua vida. Eu quero dizer isso para você, e isso é chave. A gente está fechando agora, a gente está encerrando essa mensagem, mas para eu dizer para você e você saber que a graça está multiplicada na sua vida, porque você está diante de Deus e Ele não seca, Ele não acaba, Ele é infinito e Ele é infindável. Não acaba, não acaba. A graça está multiplicada. E em você ela se multiplica, ela não mirra, ela não encolhe. Ela se multiplica. Ela se multiplica. Você recebe isso? Diga amém.